Sejam bem-vindos à Fraternidade Espírita João Batista. Mais uma manhã de oportunidade, de comunhão com Cristo. Vamos esperar o pessoal sair. Eu vou pedir àqueles que tiverem com celular, quase ninguém usa, né? Para desligarem os celulares, viu? O ideal é desligar mesmo, para que não possa não interferir no trabalho da casa. Nesse momento inicia-se o trabalho da casa, a espiritualidade já está a posto, para já ir cuidando de todos nós nesse momento de estudo. Quem ainda não me conhece, meu nome é Edmilson. Nós fazemos os estudos aos sábados do Livro dos Espíritos e Livro do Evangelho, sequencialmente, tá? Capítulo a capítulo, página a página, pergunta a pergunta. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, tá? Nessa sequência que a gente falou. Nós estamos falando ali de pluralidade das existências, tá? Eu gosto muito de avisar que é estudo. Quem vai ficar com o microfone hoje? Que é estudo. Estudo, a diferença do estudo de palestra é que o estudo todos participam. Estamos estudando junto. Na doutrina espírita não existe professor, né? Na doutrina espírita existe aqueles estudiosos que se interessam pelo estudo da doutrina. Então aqui nós vamos estudar junto. É legal a participação, porque a dúvida, a reflexão, a complementação do assunto de um sempre auxilia na dúvida do outro. Então a gente vai ajudando um ao outro aqui nesse momento, tá? Mas antes de tudo isso, vamos fazer a nossa oração para que a gente possa iniciar o nosso trabalho. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois a ti pertence a glória, o poder e a misericórdia, por todos os séculos e séculos, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, todos possam estar se sentindo amparados na presença do Cristo. Nesse momento inicia-se o trabalho da casa. Nós estamos ali no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, né? Na pergunta 167, que a gente vai iniciar hoje. Eu vou voltar um pouquinho, né, na 166, que a gente vai falar de pluralidade das existências. Antes de iniciar, eu trouxe um texto, né, do livro da revista Reformador, não sei se vocês conhecem, né, e que vai falar exatamente desse assunto: renascer e remorrer. Então, vamos prestar bem atenção nisso aqui, porque vai ajudar bastante a gente na reflexão do estudo. Esse tema é trazido pelo nosso irmão Lins de Vasconcelos. Renascer e remorrer. Usufruímos na espiritualidade o continente sem limite de onde viemos. No universo físico, o mar sem praias em que navegamos de quando em quando. E na vida eterna, o abismo sem fundo em que desfrutamos a magnificência divina. No trajeto multimilenário de nossas experiências, aprendemos entre sucessivos transes de nascimento e desencarnação a alegria de viver, descobrindo e reconhecendo a necessidade e a compensação do sofrimento, sempre forjado por nossas próprias faltas. Já renascemos e morremos milhões de vezes, contraindo e saldando obrigações, assinalando a excelsitude da providência e o valor impreciável da humanidade, para saber, enfim, que toda revolta humana é absurda e impotente.
Se as lutas do burilamento moral não têm unidade de medida, a ação do amor é infinita na solução de todos os problemas, na medicação de todas as dores. Tolera com paciência as inevitáveis, mas breves provas de agora, para que te rejubiles depois. Nos compromissos espirituais, todos encontramos solvicibilidade através do esforço próprio. Aproveitemos a bênção da dor na amortização dos débitos seculares que nos ferreteiam as almas, perseverando resignadamente no posto de sentinela do bem, até que o Senhor mande render-nos com a transformação pela morte. Vive assim em paz com todos, principalmente junto aos irmãos com os quais a tua vida se comunica a cada instante, legando por testemunho e fortuna atos de amor e exemplos de fé, no fortalecimento dos espíritos de amigos e descendentes. Se há facilidade para remorrer, há dificuldades para renascer. As portas do cemitério jamais se fecham. Contudo, as portas da reencarnação só se abrem com a senha do mérito aurido nas edificações incessantes da caridade. As dores iguais criam os ideais semelhantes. Auxiliemo-nos mutuamente. O Evangelho, o livro Luz da Evolução, é o nosso apoio. Busquemos Jesus, lembrando-nos de que o lamento maior, o desesperado clamor dos clamores, que poderia ter partido de lábios sábios na potência de 1000 ecos dolorosos, jamais chegou a existir, porque o Cristo nunca lamentou. Lindo, né? Maravilhoso. Então vamos lá, com isso a gente tem, né, uma condição excelente de a gente poder estar fazendo a nossa reflexão de hoje. Pluralidade das existências. Então, na questão 166, o nosso irmão Allan Kardec pergunta aos irmãos espirituais: desde que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, por que meios o espírito atinge a depuração? Alguém quer responder essa pergunta? Desde que a gente ainda não chegou à perfeição, quais os meios de depurarmos, de melhorarmos? Qual o meio que é dado para nós? Quem pode responder? Quem quer responder, levanta a mãozinha para a nossa irmã. Ninguém? Qual é o meio de depurar? A nossa irmã está ali, lá no meio. Fala lá no microfone para todo mundo ouvir. Lá atrás. Se ainda não atingimos a perfeição, qual é o meio de depurarmos? Eu acho que seria resignação uma das partes principais também. Sim, mas, também, né? Sim, sem dúvida. Mas qual é a condição para que a gente possa ter essa resignação? Acabamos de ler. Não reclamar. Reencarnação. E reencarnar. É isso aí. Chegar ao ponto de da reencarnação. Essa é o maior amor de Deus com cada um de nós. Nos dá a reencarnação. Filho, você vai começar de novo, né? Quantas vezes for necessário, nós reencarnaremos quantas vezes forem necessário, até que a gente chegue à perfeição. Tem gente que chega mais rápido, tem gente que chega mais devagar, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, a reencarnação é a maior bênção do Pai para cada um de nós, né? A resposta é submetendo-se à prova de uma nova existência. Como realiza essa nova existência? Como nós realizamos essa nova existência? Hein?
Como que a gente realiza? O irmão está perguntando. Renascendo novamente, né? A gente vai observar que o nosso codificador, Allan Kardec, ele faz a mesma pergunta, gente, de formas diferentes, de frente para trás, de trás para... Porque a gente precisa entender. Se ele fizesse de uma forma só a pergunta, ficaria na dúvida ainda, gente. Então, vamos observar que a pergunta vem toda hora de forma diferente, para a gente passar para o próximo assunto, né? Então, como realiza uma nova existência? Transformando-se num estado de espírito. Ao depurar-se, o espírito realmente experimenta uma nova transformação, mas para isso lhe é indispensável a prova da vida corporal. Temos que vir para cá, né? O espírito passa então por muitas existências corporais. O que vocês acham? Passamos ou não passamos? É impossível nós adquirirmos. Impossível não, porque impossível é uma palavra muito forte, mas é extremamente difícil nós conseguirmos, numa única encarnação, ou duas, ou três, chegarmos à perfeição, né? Porque para chegar à perfeição nós temos que adquirir todas as virtudes, aprendermos a amar. O que é o amor? A união de todas as virtudes, né? Se a gente olhar para nós mesmos, a gente pensa assim: poxa, eu já consigo ser paciente, já adquiri a virtude da paciência, né? Mas aí a gente pensa assim: mas eu não consigo dividir ainda sou egoísta. Entendeu? Porque nós temos que adquirir a virtude de aprender a dividir. Então todas as virtudes, olha, são infinitas, né? Que nós precisamos adquirir para chegar à perfeição. Além de tudo isso, nós termos conhecimento, sairmos da ignorância, né? Sabermos o propósito da vida, o sentido vital. Nós temos que entender isso, né? O espírito passa então por muitas existências? Sim, todos temos tido várias existências. Os que afirmam o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o desejo deles. Pelo exposto, entende-se que o espírito, ao deixar o corpo, em seguida toma outro. Em outra palavra, reencarna-se em novo corpo. É isso que se deve entender? O que vocês acham? Depois de desencarnar, em determinados momentos, voltamos, tomamos um novo corpo, né? Para que a gente possa continuar no processo evolutivo, né? E é isso que a gente tem que entender. É assim o processo reencarnatório? É exatamente isso, né? Exatamente isso. Nós já reencarnamos, como nosso irmão disse aqui, milhares de vezes, até a gente começar a entrar numa casa espírita, entendermos a nossa condição espiritual, que esse é o ponto básico de todo o nosso processo evolutivo. Você entender que você é espírito. Nós temos essa dificuldade. A gente olha para a gente mesmo com o olho físico, né? Mas como que eu sou espírito? Não consigo ver o espírito, né? A gente acha que a gente não é espírito. Todos nós somos espíritos. Estamos encarnados. Hoje eu sou o Edmilson, mas já fui Robson, Carla, Maria, José. Eu fui todas as encarnações necessárias até chegar hoje. Tem gente que pensa assim: eu gostaria tanto de saber o que eu fui na encarnação passada. Eu tenho tanta essa dúvida, porque eu acho que eu fui uma rainha. Ninguém acha que foi coisa ruim, né? Ninguém acha. Você sempre acha que você foi uma coisa boa. A gente tem que entender assim, olha só: o espírito não retroage, não anda para trás. Ou a gente fica parado, ou a gente caminha para frente, no sentido evolutivo que a gente está dizendo, tá? Se nós só caminhamos para frente, ontem eu era pior ou melhor do que hoje? Pior. Hoje eu sou o melhor de todas as encarnações que eu já tive. Desde o dia que eu saí da mão do Criador, hoje eu sou o melhor de mim mesmo. Olha só, melhor de mim mesmo. Então, não tenham essa vontade de descobrir o que foi na encarnação passada, porque podem se decepcionar, né? Essa é a melhor encarnação, é a melhor oportunidade, é hoje, né? Não precisa se preocupar com
com lá atrás. Mas para isso a gente precisa entender a condição espiritual. Porque só de entender que você é um espírito, que você não vai morrer, não existe morte, né? A gente começa a tirar um monte de coisa do nosso coração. A primeira dela, medo da morte. Eu tenho medo de morrer. Você não vai morrer. Se você entender que você é espírito, você já começa a não ter mais medo da morte. Outra coisa, medo de espírito. Eu gosto de fazer essa pergunta, né? Alguém tem medo de espírito ainda aí? De verdade. A nossa irmã lá tem. Quem mais? Medo, medo. Quem mais tem medo de espírito aí? A nossa irmã lá atrás também tem ainda, né? Veja bem, a gente tem medo de espírito porque a gente ainda não amadureceu dentro de nós. Nós já entendemos na consciência, mas não amadurecemos dentro de nós a condição espiritual. É isso que a gente tem que fazer todos os dias, porque isso te traz inclusive uma coisa chamada responsabilidade com a tua vida, porque nós somos livres, né? E a gente confunde liberdade com libertinagem, né? Qual é a diferença dessas duas palavras? Liberdade é quando a gente vive livre com responsabilidade. Libertinagem é quando a gente acha que a liberdade não tem responsabilidade, ultrapassa os limites do outro, né? Você acha que você pode falar, fazer o que quer, né? Sem a responsabilidade da colheita. Então, quando a gente começa a entender que somos espíritos, muda muita coisa na nossa concepção de vida, né? Vamos lá para a questão de hoje, 167. Qual o objetivo da reencarnação? Olha ele repetindo de novo. Qual é o objetivo da reencarnação? Quem pode falar para a gente aí, com outras palavras aí? Levanta a mãozinha, por favor. Quem pode cooperar aí? Vamos, gente, estuda. Dá uma irmãzinha lá. Pode responder. Evoluir. Evoluir. Esse é o objetivo. Nos curarmos, né? Também. Isso. Para evoluir. Exatamente. Porque, veja bem, aí a pessoa pergunta assim, mas a gente não pode evoluir no mundo espiritual? Precisa vir para cá? O que vocês acham? A gente pode ou não pode evoluir no mundo espiritual? Quem quer responder essa pergunta? Podemos ou não podemos? E por quê? Nosso irmãozinho lá atrás. Levanta a mãozinha, por favor, irmão. Só para poder ela ver. Podemos ou não podemos evoluir no mundo espiritual? Por favor. Podemos sim, né? Porque no mundo espiritual nós temos a oportunidade de estudarmos, de aprendermos, de evoluirmos, né? Mas precisamos ir na carne e passar por tudo que nós precisamos para também, né, completar esse processo evolutivo. Mas no mundo espiritual também nós temos a oportunidade de evoluir, entendeu? Quem mais acha que podemos evoluir no mundo espiritual? Nossa irmãzinha aqui. Aqui, levanta a mãozinha, irmão. Isso. No mundo espiritual, nós evoluímos e reconhecemos os nossos erros. Lá que a gente vai visualizar o que nós fizemos de errado com a nossa liberdade de escolha. E aqui a gente volta para consertar aquilo que não fizemos em outras reencarnações. Isso. Começamos a ter consciência, né, daquilo que a gente fez de errado ou de certo. Quem mais concorda com isso aí? Que podemos evoluir? Quem não concorda? Quem não acha nada? É desse jeito, né? Olha só, gente. No mundo espiritual, existem as mesmas escolas que nós temos tendo aqui. Para quem quer sempre. Nós temos livre-arbítrio em todos os planos, né? Quantos de nós desencarnamos, não quero ir para a escola, não. Quero ficar vagando, perturbando os outros. É livre-arbítrio. Você está colhendo as consequências disso? Com certeza, né? Aquele que não se esforça para se reformar, né, para melhorar como ser existencial, vai sofrer consequências. É liberdade. O Pai permite, porém é liberdade, né, com responsabilidade. Tem colheita. Então tem as mesmas escolas para quem quer, né? Então nós vamos lá e recebemos as orientações. Olhamos, como a nossa irmã disse ali, a encarnação que nós tivemos, as besteiras, a oportunidade que deixamos passar, aquilo que fizemos de errado e aquilo que deveríamos fazer de certo, não fizemos.
Começamos a ter essas consciências quando queremos, sempre no livre-arbítrio. Agora, por que então, se a gente tem toda essa consciência, temos as escolas no mundo espiritual com uma amplitude de visão, né? Que a gente não tem toda a visão aqui, mas no mundo espiritual, uma amplitude de visão, de percepção das coisas. Por que então que precisamos encarnar se lá já em... Por quê? Quem pode responder essa pergunta? Por que se... Quem concorda com a irmã? Levanta a mãozinha para todo mundo ouvir, por favor. Vai o microfone aí. Eu acho que nós retornamos porque nos conscientizamos e vamos voltar para complementar o que nós não fizemos em outras reencarnações. Sim. Essa visão maior que nós temos. A nossa irmãzinha lá atrás falou uma coisa interessante. Você leva para ela lá? Há processos que só no mundo material a gente consegue vivenciar. Por quê? Volta para ela, por favor. Porque depende da energia que tem aqui no planeta Terra, das pessoas que estão ao nosso redor, das vivências e das experiências que a gente vive aqui, que lá no plano astral a gente não vai conseguir ter. Beleza. Agora vamos complementar esse raciocínio que foi excelente das nossas irmãs. Obrigado, viu? O que acontece é o seguinte: existem dois aspectos de aprendizado ou de aprendizagem, né, para cada um de nós. O primeiro é na questão intelectual. Olha só, a doutrina é clara. E como nós somos criados inteligentes, com a capacidade de raciocinar, nós entendemos. Agora, se nós sairmos por aquela porta ali e não colocarmos em prática, adiantou alguma coisa? Não adiantou. Essa é a diferença do mundo espiritual para o mundo físico. Lá nós absorvemos o conhecimento a nível intelectual. Mas nós precisamos amadurecer como ser espiritual. Por isso precisamos vir nas camadas mais densas, para, diante das dificuldades, colocar em prática aquilo que aprendemos. Porque não conseguimos colocar em prática lá. Não praticamos lá. Praticamos aqui, nas camadas mais densas. Até que a gente vai evoluindo e essas camadas mais densas vão ficando mais fluidas. Até que um dia a gente atinja a perfeição e não precisarmos mais reencarnar. Deu para entender? Porque nós entendemos todo o ensinamento intelectualmente, inclusive no mundo espiritual. Observamos, meu Deus do céu, por que eu tive oportunidade e não fiz? Por que eu não perdoei aquela pessoa? Ou por que eu não consegui ser mais manso, mais pacífico? Né? Eu já tinha conhecimento, por que eu não coloquei em prática? A visão espiritual amplia para a gente, né? E nos dá, como as nossas irmãs falaram aqui, a oportunidade de observar em que patamar nós estamos. E aí a gente observa, tive tanta oportunidade de estar melhor, não estou ainda porque eu tive preguiça, porque eu tive má vontade, porque eu não era de meu interesse quando eu estava lá, porque o meu orgulho não deixou eu colocar em prática. Então o que acontece é que não adianta a gente vir aqui e absorver o conhecimento e não levarmos isso conosco, em qualquer lugar que nós estejamos, seja em casa, seja no trabalho, na condução, no trânsito, qualquer lugar em que você encontrar o outro, seja esse outro quem seja, e nós colocarmos em prática aquilo que nós conseguimos absorver. Por isso precisamos reencarnar, né? Então as escolas lá ajudam muita coisa, mas nós temos o esquecimento parcial. Quando a gente chega, a gente fica com a intuição daquilo que nós aprendemos. Ajuda muita coisa, mas a gente precisa se esforçar para colocar em prática e realmente ir nos melhorando. Porque não é fácil, a porta é estreita, gente. Né? O trabalho de reforma íntima é diário, é todo dia. Às vezes você passa um dia maravilhoso, né? Consegui, evitei a discussão, né? Auxiliei aquele que está próximo de mim,
né? Entendi a ignorância do outro, perdoei aquela palavra ofensiva dentro de casa. Não, está perdoado, está perdoado. Aquele dia foi maravilhoso. No dia seguinte você está fraco. Hoje eu estou sem paciência. Primeira palavra, você perde a estribeira. Deu para entender? É um trabalho diário e nós vivemos numa sinuosidade de força de vontade. Cada vez mais essa linha vai se esticando e não deixando descer, que é a área da baixa vibração, conforme a gente se esforça. O esforço é individual. Eu não posso fazer pelo meu filho, não posso fazer pelo meu marido, não posso fazer pela minha esposa, não posso fazer por ninguém, eu só posso fazer por mim mesmo. E aí a gente diz assim, mas eu saí do equilíbrio porque também o outro me xingou, ou o outro foi ignorante comigo. Mas você não pode trabalhar o outro, você só pode trabalhar você. Nós só podemos trabalhar a nós mesmos. Então é importante que a gente observe que, assim como no mundo espiritual, no mundo físico, nós precisamos nos esforçar para colocar em prática. Só lembramos do Cristo há 2024 anos, ainda porque Ele colocou em prática tudo que Ele ensinou. Ele colocou em prática. Ele falou, eu fiz, e se eu fiz, vocês podem fazer também. É isso. Agora, como o esforço é individual, tem gente que não é muito esforçada, né? Ou tem dia que nós não estamos muito esforçados, porque não é fácil, né? Nós vivemos numa sociedade hoje que é o reflexo das famílias, e nós já falamos isso anteriormente, muito difícil. É momento de transição. Todos nós estamos vivenciando alguma dificuldade que seja, com o familiar, com a pessoa que a gente ama. Se não é isso, é com doença. Se não é isso, é com situações financeiras. Todos nós estamos vivendo uma dor. Mas estamos esquecendo que essa dor, ela é o nosso remédio. É essa dor que está para nos transformar, né? Como nós lemos aqui no Reformador, ela é o nosso remédio. Mas para que ela seja o nosso remédio, nós precisamos nos esforçar. A encarnação não pode ser jogada fora. Quantos espíritos estão no mundo espiritual que queriam estar na nossa posição? Vocês já imaginaram que não cabe todo mundo encarnado? Não cabe. 2/3 da humanidade terrena, 2/3 da humanidade terrena está no mundo espiritual. 1/3 está encarnado. Vocês já imaginaram a fila para voltar? Porque não é assim não. Cheguei lá, eu quero vir embora. Não é assim não. Tem que obedecer uma ordem. A tua urgência é igual a urgência do outro. E nós estamos aqui na oportunidade. O que nós estamos fazendo da nossa encarnação? O quanto nós já estamos aproveitando esse processo para melhorar a nós mesmos? É por isso que eu falo da responsabilidade quando entendemos que somos espíritos. Entendeu? É a hora de colocar em prática, não dá para deixar para depois, né? Porque o depois pode ser muito pior. O progresso não espera pela gente. Quando voltarmos, depois que fomos embora dessa encarnação, quando voltarmos, certeza, a Terra estará num momento de regeneração. O momento em que o mal não terá a força que tem agora. O mal criado por nós, né? Porque mal não existe. Vocês sabem, né? O mal é temporário. O mal é criação do homem, que desobedece às leis divinas. Então é temporário. A única coisa que é eterna é a conquista do bem. Mas nós estaremos num momento diferente. Regeneração. Vocês já imaginaram? Se nós desencarnarmos com a vibração ainda desse mundo? Prova, expiação, dificuldade de compreensão, dificuldade de perdoar, dificuldade de doar, dificuldade de se comprometer com o outro, porque achamos que cada um com o seu problema. Você já pensou? Será que a gente consegue voltar para cá?
Porque nós sabemos que o nosso perispírito, que é o corpo espiritual, ele vibra na mesma sintonia do orbe que vivemos, da Terra, do planeta que vivemos. Se de repente a nossa vibração de agora não estiver compatível com a condição que a Terra estará quando voltarmos, né? Talvez não será para cá que nós voltaremos. É claro que a gente sabe, existe várias moradas na casa do meu Pai. Não é assim que o Cristo disse? Existe várias moradas na casa do meu Pai. Voltaremos para algum lugar, com certeza. Mas talvez não será para a terra, no momento melhor, no momento em que a gente vai ter mais condição de corrigir os nossos erros, porque não vai ter tanto processo obsessivo. Os obsessores, acabou o tempo deles. Todos vão ter que ter inclinação para o bem. Não vão ter que saber ser perfeito, não. Mas pelo menos a inclinação para o bem. A responsabilidade de se corrigir. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. O progresso não espera por nós. Ele vai acontecer, a gente querendo, a gente não querendo. Então, é nós que temos que nos preocupar em melhorar as nossas condições. Porque não sabemos o dia do retorno. Não sabemos. Sabemos que iremos retornar. Falando nisso, alguém tem alguma dúvida que vai retornar ao mundo espiritual? Porque se tiver, a gente conversa. Às vezes, né? Retornaremos. Mas não sabemos quando, graças a Deus. Né? Mas cada dia nosso, cada dia, amanheceu, é uma nova encarnação. É assim que a gente tem que entender. Eu preciso corrigir o que eu não corrigi ontem, meu erro de ontem, a palavra maldita, a impaciência. Preciso corrigir, correr atrás. E cada um tem que fazer por si próprio, porque a gente não consegue fazer pelo outro. Deu para entender a responsabilidade de sabermos que somos seres espirituais? Teremos a vida eterna? Teremos. Mas queremos ou não ser felizes, gente? Ou queremos ter a vida eterna com dor, com doença, com dificuldades, com psicológico desequilibrado? É assim que a gente quer ter a vida eterna? Ou queremos ter a vida eterna felizes? É isso que a gente tem que perguntar para nós mesmos, né? Por isso, a responsabilidade de entendermos o processo reencarnatório, que é a maior bênção que o Pai dá para cada um de nós. Recomeçar. 168. É limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? O que vocês acham? É limitado, né? A reencarnação, ou nós reencarnaremos perpetuamente? O que vocês acham? Alguém quer falar? Gente, estudo. Tem um limite? O tempo de encarnação? Nosso irmão lá, de branco, lá no meio. Lá no meio. Nosso irmão lá no meio. Reencarnaremos quantas vezes forem necessárias, não existe um limite. Entendeu? Uns vão precisar reencarnar mais vezes, de acordo com a sua evolução espiritual, do seu esforço, e outros menos vezes, né, por ter se esforçado. Mas a quantidade é ilimitada. Depende de cada um de nós. Cada um de nós. A única condição em que a gente não tem mais obrigação, né? Mas podemos reencarnar, mas não teremos mais obrigação de reencarnar, é quando a gente chega à perfeição. Então o limite é chegar à perfeição. Ai, quantas vezes que eu tenho que voltar? Quantas vezes for necessário, até você ser perfeito. Esse é o processo, né? Os irmãos respondem: em cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se tenha despojado de todas as imperfeições, não mais necessita das provas da vida corporal. Quer dizer, chega à condição de perfeito, já não tem mais necessidade. Aí vamos vir para cá com missão, né? Para auxiliar aqueles que ainda estão numa condição difícil. 169. O número de reencarnações é o mesmo para todos os espíritos? Por que não? Depende do... Levanta a mãozinha, a irmã falou ali. Depende da evolução. Depende da evolução de cada um. É isso aí. Do esforço
Tem gente que caminha mais rápido? Tem. Tem gente que se esforça mais. Não é assim na vida física, né? 2 crianças entram na primeira série. Aí elas passam para a segunda. Quando vão passar para a terceira, uma fica na segunda, a outra vai para a terceira, porque essa não quis estudar. Quando essa passar para a terceira, a outra já está na quarta. Não tem gente que anda na frente? É assim no mundo físico, é assim no mundo espiritual, né? Quando a gente se esforça mais, nós caminhamos mais rápido, com certeza. Agora, aquele que, eu tenho tantas encarnações, deixa para depois. Não, só na próxima. Tem gente que fala assim, essa não dá, só na próxima. Então, claro que depende de cada pessoa. E aí eles respondem, o número de encarnações é o mesmo? Não. Aquele que avança rapidamente deixa de passar por inúmeras provas. Contudo, as encarnações sucessivas são muito numerosas, porque o progresso é quase ilimitado. Então, é claro que a gente já teve e ainda teremos muitas encarnações, né? Mas vai depender de nós realmente chegar à perfeição. 170. Em que se torna o espírito depois da última encarnação? Já falamos. O que se torna o espírito depois da última encarnação? Quem quer falar? Depois da última encarnação, o espírito se torna o quê? Quer falar, irmão? Quer falar? Se ele já passou por todo o processo evolutivo e não precisa mais reencarnar, ele se torna um espírito puro, né? Espírito puro, espírito perfeito. É esse o processo, né? Vocês observaram como é que o nosso irmão Allan Kardec pergunta a mesma coisa de forma diferente? É para a gente entender mesmo. E aí não tem como não entender, né? Deixa eu pegar o microfone ali. Irmão. O microfone aqui, ó. Edmilson, eu ouvi dizer que Einstein, Tesla, eles estão para reencarnar nessa transição de provas de expiação para auxiliar. Isso, para auxiliar. Esses espíritos, no caso, eles seriam classificados como puros, já perfeitos, porque eles escolhem, então, no caso, quando vir a ser reencarnados. Como que pode ser visto dentro do que a gente está estudando aqui? Nem sempre. Muitas vezes são espíritos em bem melhores condições do que nossa, mas ainda não atingiram a perfeição. E eles vêm na oportunidade de se aprimorar também, de se dar oportunidade, né? Auxiliando. É uma condição de auxílio. Eles vêm auxiliando naquilo que eles já conseguiram absorver, né? E assim complementando o seu processo evolutivo. Então, nem sempre um espírito que reencarna, porque ele poderia reencarnar em outro orbe. Não há necessidade que ele reencarne aqui, né? Ele quer auxiliar. Então, o que acontece é que nem sempre são espíritos já puros. São espíritos em processo, né, da sua purificação também. Muitas vezes, muito melhor do que nós. Quer ver um exemplo? Todos nós temos o nosso mentor, né? Anjo guardião, cada um dá o nome que quer. Eles são puros? O que vocês acham? São puros os nossos mentores? Não, gente. Mas com certeza são melhores do que nós, porque senão não teria condição de ser mentor. Ele tem que ter entendimento intelectual e moral melhor do que nós, mais amadurecido do que nós, para que possam nos orientar. Como que você vai orientar se você não tem condição de orientar? Mas não são puros. E isso é uma missão. Eles se responsabilizam por nós antes, durante e depois da nossa encarnação, né? Eles dão a vida deles por nós. São puros? Não são, mas estão em processo de evolutivo, entendeu? Oi. Pode dizer, Nossa. Com relação a isso, eu penso o seguinte: ele reencarnou, ele também tem uma missão para cumprir que ele deixou de cumprir, só que ele está mais evoluído, só isso. Exatamente, a condição espiritual só é melhor, né? Mas é a grande oportunidade.
Vamos dar um exemplo mais próximo, então, para a gente poder, visual, né, que a gente já conhece. Chico Xavier. O que vocês acham? É um espírito puro? Não, gente. E ele mostrou, por diversas vezes, as dificuldades que ele escolheu, como prova, para se aprimorar cada vez mais. Mas é um espírito em condição moral e intelectual melhor do que a nossa, ou não é? É. Exemplo próximo. Nós observamos isso. A encarnação de um espírito missionário veio como missão, né? Não constituiu família. O espírito missionário, uma das coisas que a gente observa muito é que eles não constituem família. Por que isso? Porque senão eles não conseguiriam cumprir a missão. A família é um recurso trabalhoso para todos nós, e por isso da importância dela, né? Mas quando um espírito é missionário, ele não constitui família, porque todo o tempo dele é da missão que ele escolheu. Sim, a família dele acaba abrangendo todos aqueles que ele vem auxiliar. É isso aí, né? Então, um exemplo próximo que a gente observa, né? E que a gente conheceu aí com mais proximidade. 170. Então já falamos, né? Em que se torna o espírito depois da encarnação. 171. Em que se funda a lei da reencarnação? Então, qual é, assim, o propósito da lei da reencarnação? Quem pode dizer assim com palavras rápidas e que todo mundo consegue entender? Levanta a mãozinha para a gente. Quem quer falar? Qual é o propósito da lei da reencarnação? Quem quer falar? Levanta a mãozinha. Do espírito. Purificação espiritual. Quem mais quer dizer? Lei da evolução. Nossa irmãzinha falou ali. Nosso irmão lá. Libertação de nossas imperfeições morais e de nossas más tendências. Isso aí. E de evolução também. Mais alguém? Para que a gente possa também, né, auxiliar na melhora do nosso próprio mundo. É isso aí. Olha só a resposta. Alguém quer mais falar? Isso, transformação. Já falamos. Espiritual. Então vamos lá. Olha. Em que se funda a reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação incessante. E na revelação incessantemente repetimos. Então veja bem. A lei de reencarnação, gente, é lei de justiça. Quando nós falamos assim, que Deus é infinitamente justo, nós temos que ter certeza disso. Não pode ser uma coisa que a gente aprendeu ou decorou. Vocês estão me ouvindo? Vou falar um pouco mais alto. Por que é bom a gente falar que a lei de reencarnação é lei de justiça? Porque, olha só, gente, quantas dificuldades nós passamos na nossa vida, às vezes desde a infância. Dificuldades de doença, dificuldades financeiras, dificuldade dentro da família, um pai difícil, uma mãe difícil, um irmão que dá muita dificuldade, um filho, né? Às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim: eu criei meu filho com tanto carinho, eu dediquei a minha vida toda ao meu filho, e hoje o meu filho me decepciona. E quando a gente passa por isso, a gente não pode esquecer que tudo que nos acontece, primeiro houve uma permissão. Permissão. Deus permitiu. Alguma coisa acontece sem a permissão dele? Não acontece. Mas não acontece mesmo. Por isso não existe acaso, coincidência, sorte, azar. Tudo isso é invenção nossa. Porque todas essas palavras são palavras vazias.
É como se alguma coisa viesse do nada. Ah, eu tive uma sorte. Quer dizer, do nada você conseguiu alguma coisa. Ou eu tive um azar, né? Do nada aconteceu uma coisa ruim com você. Não existe isso. Primeiro existe permissão. E segundo, o que existe é a lei de justiça de Deus. Nós somos herdeiros de nós mesmos. É isso que a doutrina espírita esclarece para a gente e que vai fazer a gente entender a lei reencarnatória. Só colhemos aquilo que plantamos. Alguém colhe chuchu quando plantou manga? Não tem como. Se eu estou passando por uma dor hoje, seja qualquer dor, gente, mas é qualquer mesmo, qualquer dificuldade, pare e reflita. Converse com Deus. Procure entender o objetivo daquela dor, porque essa dor é o teu remédio. É o teu remédio. Se a gente não procurar entender por que estamos sentindo aquela dificuldade ou aquela dor, nós vamos ter que sentir ela de novo. Ela vai voltar, ou ela vai continuar, porque a gente não amadureceu. O objetivo da dor é o amadurecimento espiritual. E por isso nós temos a reencarnação, que é a denominação da lei de justiça de Deus. Ele apenas permite. Que a gente fala assim: Deus, por que Deus me tirou esse filho? Já viu pessoas dizendo assim? Deus tira alguma coisa de nós? Ele só nos dá. Quem te deu aquela dificuldade foi você mesmo. Mas eu não fiz nada nessa encarnação. Se não foi nessa, foi em outra. Somos seres espirituais. Então a gente precisa refletir diante da dor. A dor é o nosso remédio. A dor é a oportunidade de crescimento, é a oportunidade de despertar. Quando entramos pela casa espírita, quando entramos por aqui para receber as orientações e o tratamento espiritual, porque todos nós já estamos sendo tratados nesse momento, nós deixamos lá fora, porque não é permitido entrar, a nossa companhia espiritual, que muitas vezes não é boa. Através da afinidade, atraímos para perto de nós espíritos que pensam igual a gente. Mas se o nosso pensamento não é bom, o deles também não é. E pela afinidade, se aproximam de você. E aí soma o ruim com o ruim. Vai dar o que no final? Ruim de novo. Porque mais com mais é mais. É soma. Então a responsabilidade de quem? É nossa. Porque veja bem, a espiritualidade não deixou entrar. Mas se eu venho para cá e não procuro me reformar, não procuro entender o processo da minha dor, eu vou sair por aquela porta. E eles vão pegar no seu bracinho e ainda vão dizer assim: demorou hoje, hein? É desse jeito. Por isso a gente tem que entender a condição espiritual. Na próxima semana, daqui a 15 dias, no caso do Livro dos Espíritos, nós vamos para 172. Vamos ler um pouquinho sobre a reencarnação, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos. Isso melhora muito a nossa compreensão diante da vida que estamos vivendo. Mais uma vez, obrigado, pessoal.